Dr. Vinícius Prete, cirurgião oncológico, já está aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Pastora, olá a todos de casa. Sejam muito bem-vindos a esse nosso papo. Esse tema que é tão falado, obesidade, mas acredito, doutor, em algo. Acho que as pessoas, elas não ligam uma coisa com a outra. Muitas pessoas pensam, né, e têm essa ideia de que a obesidade é uma coisa e o câncer é outra coisa, que são duas coisas distintas. Elas se imaginam assim, que o câncer se desenvolveu por algum problema genético, por alguma descompensação, por algo, mas não ligam diretamente à obesidade. E isso tem alguma ligação ou não? Tem. Sua pergunta é extremamente importante. Na verdade, quando a gente fala de câncer, 90% dos casos são pelos nossos hábitos. E, lógico, o hábito não é de um dia para o outro que o câncer aparece. Exato. O câncer ele aparece ao longo do tempo. Então, o principal fator causador de câncer, que são dos nossos hábitos, é o cigarro. Só que a nossa população está fumando menos. Então, os tumores relacionados ao cigarro, que é pulmão, por exemplo, nos homens ele tem estacionado e começado a diminuir. Sim. Só que a segunda causa de câncer no mundo, e que provavelmente vai se tornar a primeira daqui a uns 10 anos, é a obesidade. Então a obesidade tem ligação direta com a causa de alguns cânceres? Sim, a gente tem hoje bem provado que 13 tipos de câncer têm relação com a obesidade. 13? 13. 13 tipos de cânceres. Olha, escuta isso. Você que está em casa, 13 tipos de cânceres. E como que a gente pode imaginar que isso começa a se desenvolver? Quanto tempo? Como que isso aí, nessa qualidade de vida que a gente tem que ter, nesse tempo de vida, como que isso se desenvolve? Pastor, então é assim, a obesidade ela deixa o nosso corpo, digamos, inflamado. Então ela influencia na imunidade, ela deixa o corpo com a resistência mais baixa. E o câncer ele se inicia através de uma única célula que se multiplicou errado. E quando o meu organismo ele está mais inflamado, ele está com a resistência menor, ele dá brecha para o câncer aparecer. E, infelizmente, a obesidade, ela propicia esses erros do nosso metabolismo. Ele vai dar esses starts aí para as nossas células, para o nosso metabolismo, ele fazer algo aí que não era o certo, né? Ele vai se desenvolver ali de uma forma que não. Mas isso começa ali já quando está adulto, já começa na fase adulta, ou isso é algo que o organismo ele já vem ali absorvendo essa memória celular desde a infância? Isto pode acontecer desde a infância. Por quê? Nós estamos mais obesos. Quando a gente olha nós brasileiros, na década de 1970, de cada 5 pessoas, uma estava acima do peso. Hoje, de cada 5, 3 ou 4 estão acima do peso. Então é bastante. É muita coisa. É muita coisa. Muito. Exatamente. E é que nem, por exemplo, quando eu falo que o cigarro é a principal causa de câncer de pulmão, é quanto mais tempo eu estou exposto ao cigarro, maior a minha chance. E esses tumores ligados à obesidade é a mesma coisa. Quanto mais tempo eu estou acima do peso, maior a minha chance de ter o câncer relacionado à obesidade. E qual seria desses 13 que você falou, que seria aquele que é mais acentuado, que ele tem a maior propensão a acontecer? Então, o câncer que mais preocupa a gente com relação à obesidade, infelizmente, é o câncer de mama. Porque de cada 10 mulheres que têm câncer, 3 são de mama. Ele é o tumor mais frequente entre as mulheres. Sim. E ele guarda relação com a obesidade, especialmente aquelas mulheres após a menopausa. Isso é um risco maior de desenvolver o câncer da mama. Além disso, o câncer do intestino grosso, que é o segundo mais frequente nos homens, e também é frequente nas mulheres, também guarda relação com a obesidade, e o tumor da boca do estômago, que é um tumor bastante agressivo e que vem crescendo muito a sua incidência, e a gente atribui esse crescimento por causa da obesidade. Então esses tipos aí são aqueles que têm mais acentuado aí em razão da obesidade. Exatamente. E tem um outro tumor, que é o tumor do útero, que é o que nós chamamos de tumor do endométrio, que geralmente acomete mulheres na fase de menopausa, depois dos 60 anos, e ele também guarda uma relação muito grande com a obesidade. Porque o que acontece? A nossa gordurinha que nós temos no tecido, todo mundo tem isso, quanto mais gordura, o pneuzinho, às vezes no abdômen, tem acumulado ali. Exatamente. Quanto mais eu tenho dessa gordura, essa gordura pode produzir hormônio semelhante ao hormônio feminino.
Então, quando a mulher chega na menopausa, teoricamente é para encerrar a produção de hormônio. Mas essa gordura ela fica produzindo hormônio. Ainda. E aí ele pode causar tanto o câncer de mama quanto o câncer do endométrio. Então tem uma explicação, né, doutor? Não é algo que a gente pensa que acontece, que a gente supõe. Tem aí os estudos que realmente dizem que a obesidade ela vai trazer tantas complicações assim. E não só com os cânceres, né, doutor? A obesidade ela acaba tomando aí a qualidade de vida, a saúde, o bem-estar como um todo, não é verdade? Exatamente, porque a obesidade ela tem uma maior propensão a você ter infarto, a você ter um AVC, que é o derrame, você tem maior incidência de problemas do sono, maior incidência de bronquite, maior incidência de problemas articulares. Então, infelizmente, a obesidade ela traz várias outras alterações. E lógico, quanto maior o peso, ou quanto mais tempo eu estou acima do peso, maior a chance de eu ter problemas relacionados com a obesidade. E você também é especialista em terapia interal, parenteral, e você já faz ali uma terapia mais de suporte para pessoas já com câncer um pouco mais avançado. Exato. O que a gente quer hoje é fazer uma prevenção, que a gente está aqui para falar para as pessoas que estão em casa, é que realmente elas possam prevenir e não chegar a esse ponto. E o que a gente pode perceber que a gente pode fazer? Olha, essa pessoa que está nos assistindo, ela está acima do peso, ela sabe que ela já tem algumas outras ali, alguns outros sintomas, algumas outras coisinhas que estão ali já no meio dessa obesidade, desse sobrepeso. O que ela pode fazer para evitar, né, chegar a esse ponto de precisar de você? Que ninguém quer precisar de você, na verdade. Então, por isso que nós estamos aqui. Perfeito. Pastor, então, existem várias medidas que podem ser feitas e são relativamente simples. Na verdade, com o nosso dia a dia, com a modernidade, a gente está consumindo cada vez mais produto industrializado. E o produto industrializado, ele tem uma quantidade muito alta de açúcar, de gordura de má qualidade, quantidade alta de sal. E isso predispõe a ficar obeso. Sim. Então é assim, o que a gente precisa fazer? Eu gosto sempre de dizer, a gente deve desembrulhar menos e descascar mais. Exatamente. Sempre os alimentos naturais, a gente tem que guardar uma relação boa com a nossa alimentação. Um excesso de vez em quando, numa festa de aniversário, num encontro de família, reunir a família à mesa, ok, isso pode ser feito de vez em quando e é saudável. Mas no dia a dia a gente precisa fazer uma reeducação, a voltar aos tempos antigos. Eu não gosto de usar muito o termo dieta, porque dieta fala em restrição. Exato. Em eu proibir algumas coisas, e isso fica difícil de eu manter. Mas algumas dicas. Consumir ao dia pelo menos 5 doses de verduras, legumes ou frutas, tá? Por quê? Porque são alimentos naturais. Os alimentos as verduras, elas têm uma quantidade alta de fibra. Então, quando eu como uma salada, ela já preenche espaço no meu estômago e eu vou comer menos. Então, começar pela salada, que era um costume antigo. Vale muito a pena, porque aí eu vou comer menos. Refrigerantes, esses sucos de caixinha, muito produto industrializado, tem uma quantidade muito alta de açúcar. Então, esses são produtos que eu devo comer de vez em quando. De vez em nunca. O ideal seria, mas eventualmente numa festa de aniversário eu posso, mas ele não deve ser consumido todo dia. Alimentos embutidos como salame, salsicha, linguiça, também são alimentos com uma quantidade muito grande de gordura ruim e também são alimentos que eu devo comer bem de vez em quando. Exato. E outra coisa, a prática de atividade física, ela previne câncer. Então, que nem eu falei sobre o câncer do intestino. Hoje, o câncer do intestino grosso, de cada 4 homens que têm esse câncer de intestino, 1 não teria se fizesse atividade física todos os dias. Olha isso. A atividade física, lógico, ela é um costume. Não é fácil começar, mas a gente tem que fazer uma coisa que você se identifique, que você goste, que seja prazerosa. Então, qualquer atividade física é benéfica, desde que seja aquela que você consiga manter por mais tempo. É um costume que a gente tem que criar, um hábito. Acredito que tudo na vida é questão de hábito. Então, a gente pode começar ali mudando alguns comportamentos, algumas opções que a gente tem de vida. Não, agora é o momento de eu fazer o meu exercício, vai ali, faz uma caminhada, nem que seja um pouquinho. E mudar, principalmente, eu sempre falo isso aqui na culinária, doutora. A gente tem a culinária no programa e eu sou aquela nada adepta de produtos industrializados. Então, eu não gosto de tempero pronto,
pronto, não gosto de nada pronto. Para mim tem tudo na natureza. Deus fez tudo pra gente, então todo o tempero que a gente precisa tem na natureza. Então por que usar produto industrializado? Eu não sei por que essa insistência. Então, que bom que você tocou nisso. O que acontece? Esses temperos prontos, se você eventualmente vai pegar um tablete de caldo de carne, ele contém uma quantidade muito absurda de gordura. Exato. Pode equivaler, dependendo do tempero, até uma caixa inteira de ovo. Exato. É uma quantidade de sal que é muito acima do que a gente precisa num dia inteiro. Então, realmente, vamos usar as coisas naturais. Tem salsinha, cebolinha, coentro. A gente tem Fica tão bom. Fica tão bom, mais cheirosa, mais gostosa. Fica mais agradável. Exato. Todos esses alimentos industrializados, eles vieram para facilitar a vida moderna. Mas junto com essa facilidade, ele trouxe consequências. É um preço alto a pagar pela saúde. E é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Então, nós podemos acompanhar aqui com o nosso doutor e saber aquilo que faz bem para a nossa saúde. Você com certeza tem alguém aí que já enfrentou um câncer. Algum familiar, algum amigo, algum colega que enfrentou e você sabe o quão difícil é. Então, se a gente pode evitar, como o doutor falou aqui, a gente pode aí fugir desse desgaste, disso tudo que o câncer traz, por que não? É só mudar a alimentação, começa hoje. Ah, pastora, mas eu não tenho como fazer uma dieta, eu não tenho como fazer uma reeducação. Reeducação começa somente com você querer mudar os seus hábitos. Tira os refrigerantes. Ah, você vai, mas eu vou beber o quê? Faz um teste, eu costumo dizer, faz um teste. Eu sou adepta do café sem açúcar e eu era a que falava assim, chegava no endocrinologista para emagrecer, falava assim, olha, pode me tirar tudo, só não me tira o açúcar do meu café. Eu falava, esse era o meu lema. E aí já tem 2 anos que eu fiz um teste, que a Nutri que eu fui, ela falou assim, olha, que eu vou até hoje, ela falou assim, olha, faz um teste, fica 3 semanas toma o café, você não vai gostar, você vai fazer cara feia, mas faz esse teste, confia em mim. E eu fiz, doutor. Tem 2 anos que eu não se me derem um café com açúcar, eu não consigo tomar mais. O paladar muda, né? O costume muda. Eu vou te dizer que eu sou a mesma coisa. Eu também tirei o açúcar e os adoçantes do café fazem 2 anos. E depois que você aprende isso, você vai descobrir uma quantidade tão grande de paladares e sabores que você vai se surpreender. Exatamente. Porque a gente para de sentir o gosto da comida para sentir o gosto do açúcar e do sal. Exato. Mas existem coisas muito saborosas que não são nem salgadas nem doces. O amargo ou o azedo tem um sabor gostoso também. Então é tudo uma questão de costume. De costume, de hábito. A gente está aqui, ó, levantando a bandeira para você, como o doutor disse, descascar mais e desembalar menos. Então, abra menos embalagens aí na sua casa, abra menos potes aí prontos, aquelas comidas prontas, congeladas do supermercado e descasque mais verdura, legumes, faça mais saladas e com certeza você vai cuidar da sua saúde e principalmente daqueles que você ama, que é a sua família. Doutor, muito obrigada pela tua presença, foi um prazer te receber. Eu que agradeço o convite.